toda narrativa dominante produz sua própria oposição. Ao longo dos anos 1970 e 1980, a nutrição de endurance havia consolidado um consenso: carboidrato como substrato principal, glicogênio como limitador, carbo loading como estratégia pré-competição, bebida esportiva durante a prova. O campo tinha dados, tinha mecanismos, tinha protocolos. E então veio a contestação de dois flancos completamente independentes, um científico, um cultural, que convergiam nos anos 1990 para criar a primeira crise de identidade séria da nutrição de endurance. O flanco científico veio de um médico chamado Stephen Finney, que pegou ciclistas bem treinados, colocou em dieta cetogênica por 4 a 6 semanas e mediu o que acontecia. O flanco cultural veio de Robert Atkins, que transformou o carboidrato em vilão metabólico para dezenas de milhões de pessoas. As duas narrativas são diferentes em natureza, em rigor e em consequência, mas juntas criaram um ambiente em que a pergunta "o carboidrato é mesmo necessário para o atleta de endurance?" ganhou tração suficiente para dominar o debate por décadas. Este é o Substrato, episódio 7, A Era da Gordura. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. Stephen Finney é médico e pesquisador com formação em nutrição clínica e metabolismo. Seu interesse em dietas cetogênicas e em performance atlética surgiu de uma pergunta que o campo ainda não havia respondido com rigor: o que acontece com a capacidade aeróbica de atletas treinados quando você remove quase completamente o carboidrato da dieta por um período prolongado? Essa pergunta não havia sido respondida porque os estudos anteriores sobre dieta cetogênica e exercício eram de curta duração. 1 semana, 2 semanas, tempo insuficiente para o organismo completar o processo de adaptação metabólica à dieta com mínimo de carboidrato. Finney estendeu o período de adaptação para 4 a 6 semanas e mediu ciclistas bem treinados, não sedentários, não atletas recreativos, sujeitos com VO2 máximo elevado e histórico de treinamento consistente. Os experimentos centrais foram conduzidos no início dos anos 1980. O artigo mais citado, Finney et al., foi publicado no Metabolism em 1983. O design era limpo, ciclistas bem treinados em dieta mista padrão, medição de base, 4 semanas de dieta cetogênica rigorosa, menos de 20 gramas de carboidrato por dia, medição após o período de adaptação, taxa de oxidação de gordura, tempo até exaustão, VO2 máximo, economia de movimento. Os resultados foram parcialmente esperados e parcialmente surpreendentes. Esperado, a taxa de oxidação de gordura aumentou dramaticamente. Os ciclistas cetogênicos oxidavam gordura em taxas muito acima do que seria típico para o nível de intensidade do exercício. O organismo havia se adaptado, up-regulado as enzimas e vias necessárias para usar gordura como substrato primário, mesmo em intensidades mais altas do que o normal. Esse fenômeno, a capacidade de oxidar gordura em intensidades mais elevadas após adaptação cetogênica prolongada, ficou conhecido como Fat Adaptation. Era real, mensurável, reproduzível. O que foi surpreendente? O tempo até exaustão em exercício de intensidade moderada não havia
caído de forma significativa. Ciclistas cetogênicos completavam provas de duração moderada, com desempenho semelhante ao pré-adaptação. Essa foi a observação que mudou o debate. Se um atleta pode manter performance de endurance em intensidade moderada, com glicogênio cronicamente baixo e oxidação de gordura dramaticamente elevada, então o carboidrato como substrato primário de endurance não é indispensável? A inferência era sedutora, a lógica parecia sólida, e havia dois problemas com ela que os dados de Finney, em 1983, não podiam revelar. Porque o estudo não foi desenhado para revelar esses problemas. O problema estava na intensidade testada. O segundo estava no que acontecia quando a intensidade subia. Voltaremos a isso logo mais. Antes, precisamos contar o segundo flanco. Robert Atkins era cardiologista. Em 1972, publicou o Dr. Atkins Diet Revolution. Em 1992, uma versão revisada, Dr. Atkins New Diet Revolution, vendeu dezenas de milhões de cópias. A tese central era direta: os carboidratos, não a gordura, era a causa da epidemia de obesidade e das doenças metabólicas associadas. Restringir carboidrato levaria à perda de peso, a gordura liberada da suspeita poderia ser consumida livremente. A dieta Atkins era cetogênica em sua fase de indução, menos de 20 gramas de carboidrato por dia, mesma faixa que Finney havia usado em seus experimentos. Embora Atkins fosse focado em composição corporal e saúde metabólica, não em performance esportiva, sua influência sobre o discurso popular foi enorme e transversal. A narrativa de que o carboidrato é inimigo metabólico contaminou o discurso esportivo de formas que o próprio Atkins nunca havia reivindicado. Atletas recreativos que leram Atkins começaram a questionar se o carboidrato que consumiam nos treinos era necessário. Treinadores que viviam no ambiente cultural de low carb passaram a questionar as recomendações de nutrição esportiva. E a linha entre a hipótese clínica de Atkins, perda de peso em indivíduos com síndrome metabólica, e a hipótese esportiva de Finney, fat adaptation em atletas de endurance, começou a se borrar na transmissão popular. As duas hipóteses eram sobre contextos completamente diferentes. A de Atkins era sobre metabolismo em repouso e composição corporal em pessoas com excesso de peso. A de Finney era sobre adaptação metabólica em atletas de endurance em intensidade moderada. Mas, na cultura popular dos anos 1990, elas colapsaram numa só narrativa. Carboidrato prejudica o metabolismo, gordura é o combustível natural e eficiente. Atletas de endurance não precisam de carboidrato, precisam de adaptação à gordura. Essa narrativa tinha apelo emocional, apelo de identidade e suporte parcial em dados reais, o suficiente para ganhar força e persistir. Tim Noakes, um dos fisiologistas do exercício mais influentes do mundo, autor do Law of Running, uma obra de referência absoluta, migrou publicamente para o campo low carb na década de 2010. Isso deu ao movimento uma credencial científica que amplificou sua penetração na comunidade de endurance. O debate não era mais periférico, estava no centro da nutrição esportiva e precisava de um teste à altura da questão. Antes de chegar ao teste definitivo, precisamos ser precisos sobre o que os dados de Finney realmente mostraram e sobre o que deixaram em aberto. A Fat Adaptation é real
Isso não está em disputa. Atletas submetidos à dieta cetogênica por período prolongado, 4 semanas ou mais, demonstraram consistentemente aumento significativo na taxa máxima de oxidação de gordura, capacidade de oxidar gordura em intensidades mais elevadas do que atletas com dieta mista, menor dependência de carboidrato em intensidade submáxima moderada, manutenção de performance em exercício de duração moderada e intensidade baixa a moderada. Esses dados são reais, replicados, com mecanismo fisiológico claro. O organismo humano tem uma plasticidade metabólica notável e, quando privado de carboidrato por tempo suficiente, upregula as vias de oxidação de gordura com eficiência impressionante. O que os dados de Finney deixaram em aberto, não por limitação científica, mas por escolha de design, foi o que acontecia em intensidade alta. Os protocolos de exercício nos estudos originais de Fat Adaptation operavam principalmente em intensidade moderada, em torno de 60% a 70% do VO2 máximo. A faixa em que a gordura pode, mesmo em indivíduos não adaptados, contribuir substancialmente para o fornecimento de energia. O que acontecia quando esses ciclistas cetogênicos tentavam operar em 85%, 90%, 95% do VO2 máximo em ritmos de corrida ou ciclismo que as provas competitivas exigem em seus momentos decisivos? A resposta fisiológica é previsível a partir dos princípios que já estabelecemos nessa série. Em alta intensidade, a demanda por ATP supera a capacidade da via aeróbica de oxigenação de gordura. O organismo precisa da via glicolítica, que só funciona com glicose ou glicogênio. Um atleta cetogênico com glicogênio cronicamente baixo não tem o substrato necessário para essa via operar em capacidade plena. O resultado não é que o atleta não consegue aumentar a intensidade, é que o custo metabólico de fazê-lo é mais alto. E esse custo tem um nome técnico que aparecerá no estudo que vem a seguir. Economia de exercício, ou Economy of Movement, é a quantidade de oxigênio necessária para manter uma dada velocidade ou potência de saída. Quanto pior a economia, mais caro é o mesmo trabalho mecânico. Em atletas cetogênicos operando em alta intensidade, a economia de exercício piora. O sistema está usando um substrato, gordura, que, como Kroll e Lindhardt demonstraram em 1920, é 6 a 8% menos eficiente por litro de oxigênio. E está tentando forçar esse substrato a cobrir uma demanda que exige a via glicolítica. O resultado é que o atleta precisa de mais oxigênio para produzir a mesma potência. Num sistema em que o oxigênio é o gargalo, isso é o mesmo que dizer a potência máxima sustentável cai. Finney havia demonstrado que a Fat Adaptation funcionava em intensidade moderada. O que faltava era testar em atletas de elite com metodologia de alta qualidade em condições de performance real. E esse teste aconteceu em 2017. O estudo Supernova, acrônimo de Superior Performance via Nutrition Orchestration, foi publicado no Journal of Physiology em 2017. Autores Louise Burke e uma longa lista de colaboradores do Australian Institute of Sport e de outras instituições de pesquisa de elite. Era o estudo mais rigoroso que a hipótese da Fat Adaptation havia enfrentado. O design foi meticuloso. Atletas de elite de caminhada de corrida, uma modalidade olímpica que exige sustentação de alta intensidade aeróbica por períodos prolongados, aleatorizados em 3 grupos: alta disponibilidade de carboidrato, periodização de carboidrato e dieta cetogênica. 3 semanas de intervenção dietética,
com treino intensivo supervisionado as 3 semanas finais de preparação antes de uma competição de alto nível. Medições antes e depois, economia de exercício, taxa de oxidação de gordura, desempenho em prova simulada de 10 km de caminhada de corrida. Os dados sobre Fat Adaptation confirmaram Finney. Atletas no grupo cetogênico aumentaram sua taxa máxima de oxidação de gordura de forma dramática. Valores que excederam em muito o que qualquer atleta com dieta mista conseguia alcançar. O sinal de adaptação estava lá, claro, robusto, exatamente como a hipótese previa. Então vieram os dados de economia de exercício. O grupo cetogênico mostrou deterioração significativa da economia de exercício. Para produzir a mesma velocidade de caminhada nas intensidades correspondentes à competição, precisavam de mais oxigênio. A vantagem de usar gordura como substrato principal tinha um custo que os estudos de intensidade moderada de Finney não havia capturado. A gordura, quando forçada a cobrir demanda de alta intensidade, é metabolicamente mais cara. E os dados de performance foram inequívocos. Atletas cetogênicos não melhoraram seu desempenho real em competição. Em comparação direta com atletas de alta disponibilidade de carboidrato, a performance deteriorou, apesar da adaptação dramática na oxidação de gordura. O padrão foi consistente através dos sujeitos. Mais gordura oxidada, pior economia de movimento, sem melhora e frequentemente queda na performance competitiva. Vamos mais uma vez ser precisos sobre o que a supernova demonstrou e o que não demonstrou. Demonstrou que em atletas de elite submetidos à dieta cetogênica por 3 semanas, com treinamento intensivo simultâneo, a performance competitiva em caminhada de corrida não melhora. E demonstrou que a deterioração da economia de exercício é o mecanismo pelo qual a vantagem de oxidação de gordura é anulada e revertida. O que não demonstrou que a Fat Adaptation é inútil em todos os contextos. Em provas de ultradistância, onde a intensidade raramente excede os 60% a 70% do VO2 máximo, a capacidade de oxidar gordura eficientemente continua sendo uma vantagem real. Ultramaratona, Ironman em ritmo conservador, provas de 24 horas, contextos em que o gargalo não é a potência aeróbica de alta intensidade, é a disponibilidade de substrato ao longo de muitas horas. Também não demonstrou que 3 semanas são período de adaptação real. Alguns pesquisadores argumentaram que períodos mais longos, 6 meses a 1 ano, poderiam permitir adaptações mais completas que mitigassem o custo de economia. Esse argumento é especulativo, não há dados de RCT, Randomized Controlled Trial, ensaio clínico randomizado, de alta qualidade com períodos de adaptação mais longos em atletas de elite. O que Supernova encerrou não foi o debate sobre gordura como substrato, encerrou uma versão específica da hipótese que Fat Adaptation melhora a performance competitiva em atletas de elite em modalidades de alta intensidade aeróbica sustentada. Essa versão não sobreviveu ao teste mais rigoroso que enfrentou. Porque uma ideia cientificamente derrotada em sua versão mais ambiciosa ainda domina tanto o discurso esportivo popular? Parte da resposta é que a contestação é real e válida em contextos específicos. Parte é que a hipótese foi associada a uma identidade. A identidade do atleta que não depende de gel, que não precisa de estratégia de alimentação durante a prova, que está metabolicamente livre. Identidades resistem a dados. E parte é que o debate, mesmo em sua versão incorreta, forçou o campo a formular perguntas que não havia formulado, sobre periodização de carboidrato,
sobre o custo adaptativo de treinar sempre com alta disponibilidade, sobre quanto restringir carboidratos serve a objetivos de adaptação, não de performance imediata. Essas perguntas, abertas pelo debate da Fat Adaptation, são o tema do episódio 9 dessa série. Mas antes de chegar lá, há uma revolução silenciosa dos anos 1990 que precisa ser contada. Uma que não vinha no debate sobre gordura versus carboidrato. Vinha de uma pergunta sobre o intestino e sobre uma açúcar que todo mundo havia descartado como inimigo. A era da gordura produziu algo que o consenso pró-carboidrato precisava. Não um vencedor, não uma derrota, uma pressão. A pressão de ter que explicar melhor o que o carboidrato faz, em que condições, em que intensidade, com que qualidade de evidência. O campo foi forçado a um rigor que o conforto do consenso não havia exigido. E enquanto o debate entre gordura e carboidrato dominava os holofotes dos anos 1990, uma linha de pesquisa muito mais silenciosa produzia o que seria provavelmente o avanço prático mais importante da nutrição de endurance das últimas 3 décadas. Aske Uckendrup, da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, estava investigando uma pergunta específica e aparentemente técnica. Por que a taxa de oxidação de carboidrato exógeno tinha um teto em torno de 60 gramas por hora, independentemente de quanto se ingeria? A resposta estava no intestino e envolvia 2 transportadores diferentes, 2 moléculas diferentes, e uma combinação que ninguém havia testado com o rigor necessário. No próximo episódio, o gargalo intestinal e a reabilitação científica de uma molécula que foi, por muito tempo, o inimigo declarado de qualquer nutricionista esportivo sério. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério, porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.